Olá, boa tarde a todos. Começamos agora mais um programa revelando o verdadeiro Evangelho. E o tema de hoje, irmão, é sobre Daniel e sobre o Apocalipse, que eu vou trazer para vocês todo o mistério, todo o quebra-cabeça, né? Então nós vamos conhecer aqui, irmãos, e eu quero mostrar para vocês aqui de onde é que vem a besta. Muitas das pessoas não sabem de onde vem a besta, da qual fala o Apocalipse. Os adventistas dizem que a besta da terra é os Estados Unidos, o norte. Só que, na verdade, irmão, não é o norte, não é do norte que vem a besta. Para você ver que esses homens das sétimos dias não compreendem o que lê, não entendem o que lê. Por quê? Porque eles foram enviados, faz tempo que eles foram enviados para o nosso meio, para desfazer as obras de Deus, para desfazer Jesus Cristo. Tudo que fala a respeito de Jesus, que Jesus foi ao inferno, que Jesus passou 3 dias na profundeza da terra, então esses adventistas eles violam. Ele diz que não foi Jesus que foi ao inferno. Então você veja, irmão, que a todo tempo eles defamam, eles pervertem os mandamentos de Jesus. Então vocês têm que se acordar para isso. Quando eles dizem, quando essa igreja sétimo dia diz que o cristão pode andar armado com arma, irmão, o que precisa mais você ver para entender que essa igreja sétimo dia pertence ao maligno, não é a igreja de Deus. Quem já se viu uma igreja dizer que nós podemos andar com arma? Que história é essa, irmão? Até quando alguns vão se acordar para isso? Entende? Então veja aí, pastor nenhum pode pregar doutrina dizendo que cristão pode andar com armas. E eu vou enviar esse vídeo de novo para vocês verem da própria boca deles, né? Aonde eu defendo a Jesus Cristo, aonde eu defendo a lei de Deus, que cristão não pode andar armados, matar ninguém. Então é só, irmão, vou revelar para vocês aqui de onde vem a besta. De onde vem a besta? A besta do sul. Isaías 34, olha só, irmão. Isaías 34, olha só. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram há anos. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul. Olha só, irmão. Sentença contra a besta do sul. Então eu quero dizer, irmão, para vocês que a besta, ela vem do sul. Nós temos 2 bestas. Uma, ela vem do sul para causar destruição à terra. A besta que vem do mar, também ela vem junto com essas duas, junto com a outra besta para causar destruição à terra. Então o primeiro passo que você tem que entender, irmãos, é que a besta, ela vem do sul. Não é dos Estados Unidos, não é do norte. Então a prova está aqui, irmão, que a besta, ela do sul, a besta do sul. Então nós vimos que tem uma besta lá no sul que vai sair. E essa besta aqui, irmão, eu vou trazer para vocês, né? Porque é muito mistério a ser revelado sobre o Apocalipse, da qual esses homens das teologias não revelam. Deus aponta como o sul lá, ele aponta direto para lá. Deus diz que Israel é o sul. A cidade de Israel lá é o sul. Apesar que nosso Brasil,
O Sul, ele é grande, né? O Sul, ele é grande. Tem muitos países, né? É a América não sei de que, é o Sul não sei da onde, é o Sul não sei da onde. Mas só que a própria Bíblia, meus irmãos, aponta para Israel. A Bíblia diz que Israel é o Sul, né? O local aonde vai sair a besta. Que realmente a besta, irmão, ela vai sair de lá. Vocês sabem disso, que a Bíblia diz que ela irá para a terra gloriosa, né? Sairá da terra gloriosa, irmãos. Está falando da besta, ela vai sair de lá. Talvez muitos vão achar que é o rei de Deus, que esse rei que vai sair de Israel, ele é de Deus, ou ele é o Cristo que veio do monte. Então vai haver uma enganação das pessoas acharem que essa besta do sul de Israel é Cristo, ou talvez achar que esse rei que vem de Israel ele é de Deus. Então, de olhos abertos, irmão, porque tem muito mistério a ser revelado para vocês. Então eu vou aqui, irmão, dar aqui umas continuidades de todos os versículos, porque eu estou aqui mostrando para vocês palavras ocultas que deveriam ser dita para as ovelhas se tornarem sábias. Vamos para essa aqui, olha só. A luz do sol será 7 vezes maior como a luz do dia. Por isso que nós, irmãos, o sol está tão quente, né? O sol está quente, porque a profecia está aqui. A profecia está aqui, por isso que o sol hoje está queimando. Mas só que talvez ele não esteja ainda, né? 7 vezes maior como o dia, como a luz do dia. Talvez esses 7 vezes será esquentado no dia do castigo de toda a humanidade que não quis fazer aliança com Deus. Porque lá no Apocalipse, nos selos, nas pragas, diz que o sol irá queimar os idólatras, os que adoraram imagem, os ídolos. E lá está escrito que o sol estava queimando eles no Apocalipse. Esses são os flagelos, a praga que será posta nos católicos e em todos aqueles que não querem fazer aliança com Deus. Então você veja aqui, irmão, a profecia sendo se cumprida. O sol está se esquentando aos poucos. Por isso que o sol hoje está queimando o nosso corpo. Porque a profecia, irmão, desta Bíblia aqui de Almeida são verdadeiras. Aquele que diz que essa Bíblia aqui é falsa, na verdade falso é ele. Porque ele não conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. E uma coisa que eu quero dizer aqui, irmãos, é que se Almeida foi o padre, graças a Deus que Deus converteu esse padre Almeida para ser pastor de Deus e escrever isto aqui, graças a Deus, que se Almeida foi um padre, Deus ele converteu esse padre para ser pastor dele. Por isso que eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Almeida. Porque essas pessoas falam que essa Bíblia aqui é falsa, porque elas nunca leram de Gênesis ao Apocalipse. Isto é verdade? Claro que é verdade. Milhões de pessoas, servos de Deus, nunca leram a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Por isso que não conhecem nada e saem por aí dizendo que esta Bíblia aqui é de padre, uma Bíblia falsa. Que é isso, irmão? Que é isso, irmãos? Será que vocês não são capazes de examinar todas as Escrituras para saber se essa Bíblia é falsa ou não? Ô, irmão, que é isso? Eu examinei todas as Escrituras, irmão. E se aqui fosse uma Bíblia de padre, eu estaria até hoje adorando imagem, adorando ídolo. Você entende, irmão? Eu estaria vivendo a minha vida mudando se aqui fosse uma Bíblia de padre. Não, irmão. Aqui é uma Bíblia de um padre que se converteu, Almeida.
Se Almeida foi um padre, mas Jesus converteu esse padre para ser pastor. Entendeu, irmão? Não me interessa de eu saber da história de Lutero, de Hitler, de não sei de quem, ou de não sei de quem. O que me interessa, irmão, é saber das histórias dos profetas daqui. De eu aprender somente dos profetas daqui. Porque é Deus quem ensina. Olha só, irmão. Você vai conhecer agora, irmãos. Porque Deus escreveu suas palavras de um modo que algumas pessoas ela não entendem. Então a Bíblia ela tem coisas que as pessoas não entendem. Mas como é que elas vão entender? A Bíblia tem resposta para isso, irmão. Ela tem resposta para isso. Então eu quero dizer, irmãos, que não existe Bíblia fácil de você entender. Não existe Bíblia fácil de você entender. Não existe. Porque Deus escreveu suas palavras em forma de enigmas e palavras. Vamos lá, irmão, conferir. Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, olha só, irmão. Veja bem como Deus escreveu as suas palavras. Todas elas. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em palavras e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nós contaram nossos pais. Entendeu aqui, irmão? Entendeu, irmão? Lá no Apocalipse nós temos coisas antigas que aconteceram. Nem todas as coisas do Apocalipse vai acontecer lá no futuro. Então Deus, Ele revela lá no Apocalipse coisas que João Batista, ou que João viu, e coisas que ele viu que iria acontecer no fim dos tempos. Vou dar um exemplo aqui, irmão. Jesus diz assim: João, escreve as coisas que viste e as que são e as que vão acontecer depois dessa. Então olha só, irmão. João Batista ele viu coisas lá que era real. Por exemplo, ele viu o tabernáculo do Senhor lá, ele viu o templo do Senhor, ele viu aqueles que morreram na fé, lá, ele viu lá no céu, isto lá no céu. Ele viu aquelas pessoas que morreram por amor a Deus, porque Jesus ressuscitou elas. Então Jesus viu aquilo ali. Aquilo é as coisas que são, que é verdade, real. A outra coisa, irmão, João ele viu uma visão do que estava acontecendo na igreja lá em Laodiceia, lá em Pérgamo. Então Deus mostrou para João uma visão das coisas que estava acontecendo. Então por isso que Jesus diz: escreve as que são e as coisas que é. Então, o que a visão das 7 igrejas que João viu era a que estava acontecendo, oculto. E os ocultos daquelas igrejas estava sendo revelado a João. Entendeu, irmão? Então, João teve visões das coisas que acontecerá hoje, no nosso fim dos tempos. Visões do fim dos tempos. E essas visões já estão acontecendo hoje, já, no nosso meio. As profecias, os selos, já estão se cumprindo aos poucos em nosso meio. Você deu para entender, irmão? Então nós temos enigmas lá no Apocalipse, coisas antigas, que eu vou trazer para vocês, irmão, o sentido
O que significa aquela mulher que carregava o sol, né, grávida, que carregava o sol? Eu vou mostrar para vocês, irmão, realmente o que significa ali, porque se vocês dependerem dos pastores da teologia, se vocês dependerem da sétimo dia para revelar o Apocalipse, vocês cometem erros contra o Senhor. Então vamos dar aqui, irmão, continuidade, olha só. Então veja só, irmão. Vamos agora para Provérbios 1:5. Provérbios 1:5. Provérbios 1:5. Olha só, irmão. Como é que nós vamos entender o Apocalipse? Deixa eu ver aqui. Provérbio 1:5. Como é, irmão, que nós vamos entender o Apocalipse? Como é que nós vamos entender Daniel? Não só o Apocalipse e nem Daniel, mas todas as palavras que Jesus citou para aquele povo ali. Como nós vamos entender? Viu, irmão? Então, como é que nós vamos entender o Apocalipse? E nós vamos entender Daniel e toda a Bíblia, porque Deus escreveu em forma de enigma e palavra. Então quer dizer, irmãos, que palavra significa que Deus falaria coisas, histórias reais e coisas ocultas que os homens estavam fazendo. Deus revelaria em forma de figuras. Deus usaria figueira, né, a videira, Deus usaria árvore, joio, né, joio, trigo, tudo isso para dar uma história que estava acontecendo ali no meio daquele povo. Porque Jesus, irmão, Jesus ele começa a contar uma palavra no meio daquele povo ali e os fariseus estavam ali. E os fariseus, irmão, os fariseus entenderam aquela palavra que Jesus estava falando deles, entendeu, irmão? Então todas as palavras que Jesus ele citou, irmãos, elas são por fim dos tempos, e outras palavras que Jesus citou já estava acontecendo ali, e outras palavras que iria acontecer ali no meio daquele povo, né? Lá para frente iria acontecer as palavras que Jesus estava citando. E essas palavras que Jesus cita, as igrejas do inimigo, que é a sétimo dia, eles a rejeitam. Ele diz que aquelas palavras de Jesus é apenas palavras. Eles não levam a sério as palavras de Jesus. Mas você já viu aqui, irmãos, que Deus diz que falaria coisas antigas em forma de palavras e enigmas. Olha só, irmão, como é que você vai entender todas as palavras e enigmas de Jesus? Porque toda a Bíblia, ela é, irmão, feita como palavras e enigmas. Olha só, irmão, Provérbios de Salomão, né? Provérbios 1:5. Vamos partir para o 5, mas que você leia todo o contexto, começando do 1. Diz assim, irmão, ouça o sábio e cresça em prudência, e instruído, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Olá, boa tarde a todos. Começamos agora mais um programa Revelando a Verdade. Vamos dar continuidade dos vídeos anteriores a respeito das palavras ocultas que esses pastores da teologia nunca revelaram para vocês. Olha só, irmão, aqui. 2 Reis 17, versículo 13, que diz assim, irmão, imitaram as nações,
Então veja bem, irmão. Lá no passado, no Velho Testamento, as pessoas de Israel imitaram as nações. Então eles imitaram as nações como? Eles começaram a venerar as imagens, a venerar a ídolos, porque ídolos são transformados em imagem, numa estátua, para eles se ajoelhar diante dela. Ídolo significa isso, você pegar um homem e construir uma imagem, e essa imagem se tornou um ídolo para aquela pessoa. Então ela vai venerar, vai achar que aquele homem que ela pegou como ídolo e criou uma imagem, uma estátua, vai achar que ele é um Deus. Isto é que a verdade tem que ser dita. Porque venerar significa adorar os exércitos do céu. Então você veja, irmão, o que aconteceu no passado, das pessoas se juntarem às nações, hoje está se cumprindo. Porque o Papa, a besta do Apocalipse, porque ele é a besta do Apocalipse. Enquanto vocês esperam o anticristo aparecer, a besta já está fazendo o trabalho dela. Porque o Papa, ele, desde o passado, o Papa, ele era rei, e ele era a própria besta, que se fazia Deus na terra, que queria comandar toda a face da terra. Então o padre já vinha com isso desde o passado, querendo ser rei, querendo ser Deus, e defamando os judeus. Ele defamava os judeus a ponto de mandar matar. Não apenas só os padres, mas outras religiões se envolveram para querer eliminar os judeus de Deus. Né? Não fica achando que era só a Igreja Católica que matava os cristãos, mas havia envolvimento de religiões, entendeu, irmão? De partidos políticos, poderes que só pensavam nos seus poderes, porque eles são deuses, eles se acham deuses, homens que se acham Deus, que querem dominar a população. Mas a Bíblia diz que eles apenas são deuses, homens, eles são apenas homens. Não tema ao homem, diz o Senhor. Então hoje, irmão, as pessoas estão se ajuntando a todo tipo de nação, estão se misturando com tudo e dizendo que serve a Deus. Então nesse fim dos tempos está acontecendo isso. Muitos dos cristãos vão se juntar a essa nação, estão vendo a quantidade de pessoas que estão crescendo, e esses cristãos vão se juntar a essa nação, achar que essa nação são de Deus. Mas a prova você vê através das obras. Você vê através das obras. Porque a Bíblia diz que são poucos os escolhidos. Então não se engane, não fique pasmado porque você está vendo nações de evangélicos crescendo, se convertendo. Não, irmão. Não fique enganado. Porque Deus vai separar um povo verdadeiro, vai separar. Então tem muito hino pelas nações. Entende, irmão? Então vem aqui, irmão, olha só. Nós vamos falar aqui sobre o carneiro lá em Daniel. Nós temos o carneiro e o bode, que vocês anotam aí no caderno para você seguir o quebra-cabeça, o enigma e a palavra, para você seguir de acordo com o quebra-cabeça que eu juntei. Olha só, irmão. O carneiro com 2 chifres. O carneiro com 2 chifres. Daniel 8:3. Veja só, irmão, o significado do carneiro e o bode. O chifre pequeno saiu para o sul, para a terra gloriosa. Daniel 8:9. Irmão, veja que interessante. Irmãos, veja que interessante. Você vai pegar aquelas passagens lá do vídeo anterior, onde eu falo do norte e do sul, e vai juntar. Veja que o chifre pequeno, ele vai sair para a terra gloriosa, o sul. Então o sul corresponde lá na terra de Israel, chamada aqui terra gloriosa. E saiu para o sul, para a terra gloriosa.
Então a Bíblia diz, irmão, que a besta sairá da terra gloriosa. Isso, a besta vai sair de lá. Por enquanto, uma besta já está aí preparando o caminho, que é o Papa. O Papa, ele é a besta. E os padres são os anticristos, né? O padre é a besta, sempre foi a besta desde o passado. Ele se tinha como Deus. Ele achava que ele era o Cristo, era o sucessor aqui na terra. O padre sempre veio se achando que era Deus. E os padres é os anticristos. E anticristo tem muito na terra, como os pastores da teologia são anticristo. Tem muitos anticristos, irmão, por aí. E você reconhece eles pelos evangelhos que ele prega, se é de Deus ou não, se está escrito aqui ou não. Se não está escrito aqui, eles são anticristo. Olha só, irmão, aqui. Então você já viu, irmão, o chifre pequeno que vai ser poderoso, vai vir com todo o poder para a destruição. Ele vai vir da terra gloriosa. Ele vai para a terra gloriosa e de lá é que ele vai sair. Entendeu, irmão? Todo mal virá quando esse rei lá do sul, em Israel, da terra gloriosa, aparecer. Porque o diabo vem lá de Israel, que é o Messias desses judeus que não acreditam em Jesus. O Messias deles é o diabo, que vai sair de lá. Então você veja aqui, irmão, que palavras tremendas que não são reveladas para vocês. O chifre pequeno, ele vai para o sul, para a terra gloriosa. Isso significa para Israel. E ele vai sair de lá. E vem aqui, irmão. Outra coisa, irmão. Jeremias 50, versículo 6. Os pastores faz minhas ovelhas errarem. E isso realmente é verdade, irmão. Isso realmente é verdade. O que tem de ovelhas errando aí por causa dos ensinamentos que aprende dos seus líderes, essas ovelhas erram muito, a ponto de desprezar o que vem daqui, né? Essas ovelhas se irritam quando você fala algo que vem daqui das Escrituras. Elas não aceitam. Por quê? Porque os pastores fazem elas errarem. E outra coisa aqui, irmão, olha só. Isso aqui é para os católicos, isso aqui é para os católicos, padre. Os mortos não te louvam, somente os vivos é que te louvam. Isaías 38, versículo 18. Agora vem aqui uma outra parte. Vós, dos que clamam no deserto, preparai o caminho. Isaías 40, versículo 3. Hoje nós temos, né? Nós temos apóstolos, nós temos servos de Deus no deserto clamando, né? Eles estão preparando o caminho. Como nós temos aí esse profeta aí chamado do deserto, que ele é da África, se eu não me engano. Esse profeta aí realmente ele é o profeta de Deus. Ele prega coisas incríveis, da qual eu já vi que está escrito aqui. E eu confio nele. Por que eu confio nele? Pelas obras que eles falam. Pelas obras que esse apóstolo do deserto fala, da África no deserto. O que ele fala, as obras que ele fala, das palavras, eu vi que está aqui. Por isso que eu confio nele pelas obras. E olha só aqui, irmãos. O Senhor manda anunciar as coisas que vão acontecer, as